Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero fazer um vídeo hoje. Um vídeo bem rapidinho, enquanto eu vou passando uns cremes no rosto, que eu gosto bastante. Bom, eu tava vendo... primeiro, antes de qualquer coisa, quero mostrar isso aqui. Olha, esse é meu novo devocional. Eu tenho uns devocionais, só que eu não gostava deles, porque era algo tão supérfluo, não gostava. Aí eu comprei esse aqui, porque eu gosto das pregações de Spurgeon. E esse aqui é fofo demais, deixa eu mostrar aqui por dentro. Olha, você lê, ele é manhã e noite. Aí você lê, aí dia 25, por exemplo. Aqui é 5 de maio. 5 de maio pela parte da manhã e 5 de maio à noite. Aí você vai lendo ele todo santo dia. Pra mim é perfeito. Fico postando lá no Instagram das minhas leituras, às vezes algumas reflexões. E eu tô achando muito bom. Mas vamos mudar de assunto. Eu não sei se foi semana passada ou foi retrasada, eu vi uns vídeos da Débora. Vou tentar colocar aqui abaixo o vídeo, falando sobre educação domiciliar. Que em um vídeo meu de vlog, assim, que eu fiz rapidinho, eu falei um pouco sobre isso. E hoje, por coincidência, vi um vídeo da Carol, que também vou tentar colocar o vídeo dela por aqui por baixo, no link, falando sobre educação domiciliar e que ela iria colocar os filhos dela pra estudar dessa forma. Bom, eu gosto bastante da educação domiciliar. Eu acho que ela é uma boa solução para a educação. E também acredito que se os pais não têm condições de dar aula domiciliar, que ele também deixe os filhos irem à escola. Mas aí eu pensei, de que forma os pais poderiam colaborar com essa educação, do seu filho. Por exemplo, meu filho vai à escola, eu não tenho tempo para educar meu filho, mas meu filho vai à escola. De que forma eu poderia fazer com que meu filho aprendesse mais? Bom, claro que diferente da educação domiciliar, que você vai aplicar aquilo que você acha melhor para o seu filho, e também a questão de você visar aquilo que ele mais gosta. Por exemplo, quando você estuda na escola de rede privada ou pública, o professor vai passar aquele conteúdo para o seu filho, independente se ele gostar ou não. Agora, se o seu filho, ele estuda numa escola, estuda numa educação domiciliar, você vai passar os conteúdos que ele gosta, saber que ele não gosta, mas você pode visar mais naqueles conteúdos que ele gosta. Por exemplo, se ele gosta de matemática, você pode passar mais matemática para ele, para que ele comece a gostar ainda mais de matemática, por exemplo. Pra mim, acho que se eu fosse criança, tivesse tido mais aula de português, pra mim seria muito bom. Mas enfim, eu sou professora de escola de rede pública na minha cidade, e eu vejo o quão complicado é. E eu sei também que a maioria dos professores, eles não são a favor da educação domiciliar. E eu sei também porque eu já passei por situação na escola, na faculdade, né? Porque eu apoiava. Porque o povo acha que é só ideia de pessoa de direito, tudo mais. E não, pra mim é uma questão de liberdade mesmo, de você escolher. Porque vejam o meu ponto de vista, por quê? Imagina numa escola, eu não tenho tanta possibilidade de escola, e nessa escola tem uma professora, e eu não acho ela tão qualificada para ensinar meus filhos. E se eu vejo que eu tenho mais qualificação que aquela pessoa para ensinar meus filhos, eu consigo ensinar, eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, então eu vou querer ensinar meus filhos, sabe? Que provavelmente vai ser o que eu vou fazer com os meus, se que Deus me permita isso. Eu mesmo educá-los. Sim, eu também na questão de como fazer com que os seus filhos que vão à escola, eles aprendam mais. Bom,
Não necessariamente você precisa entupir aquela criança ou adolescente de conteúdos, mas você buscar uma melhor educação para o seu filho. E buscar uma melhor educação não é só questão de rede privada ou pública, não. Que até a Débora fala sobre isso, que dentro da escola de rede privada ela tem um próprio currículo. Normalmente ela pega até um currículo de escola de rede pública mesmo e coloca no privado dela. A diferença é que vai ser a quantidade de alunos. Enquanto uma escola de rede pública às vezes tem 30 alunos, na escola de rede privada vai ter, sei lá, 5, no máximo 10, no máximo mesmo. Aí, claro que o professor vai ter mais disponibilidade de ensinar um por um e vai estar todos no mesmo nível. Se tiver alguma diferença, é pouca. E nem tudo quer dizer que é porque a escola de rede privada, que a escola é boa. Tem essa questão. Porque a maioria dos pais não sabe avisar quando vai colocar um filho na escola. Avisando uma questão importante. Olhou o currículo daquela escola? Já pesquisou que currículo seria bom pro teu filho? Sabe uma coisa que eu percebo? Eu não percebo porque eu sou da área de educação, mas eu percebo como um ser humano crítico mesmo, que os pais têm preguiça de pesquisar as coisas. E eu tava vendo como é que se chama o nome dela? Lorena, que ela fala sobre educação clássica cristã. Ela entrou nessa questão dizendo assim que os pais antigamente eram menos preguiçosos quanto à educação do próprio filho. Por quê? Os pais pesquisavam aquilo que seria em quem meu filho tá fraco, em quem meu filho tá bom, em que preciso melhorar pro meu filho. Mas os atuais não. Ficaram acomodados. Nem tudo quer dizer, por exemplo, um professor quer dizer que a pessoa é um bom profissional. E nem quer dizer também que só porque é uma escola de rede pública que ela é ruim. Na verdade, o ser humano ele deve ser livre. Deve ser livre ao ponto de saber escolher aquilo que é melhor para ele. Porque o que você mais vê em faculdade, quando os professores estão falando sobre isso, é dizer que educação domiciliar não serve, não sei o quê. Pronto, a minha professora mesmo dizia que educação domiciliar não dava certo porque a educação americana era diferente da educação brasileira. Ok. Beleza, eu sei, é totalmente diferente, não é igual. O currículo é totalmente diferente, o contexto é diferente, eu sei que há tudo isso. Mas existem pessoas que são autodidatas, são pessoas que conseguem estudar por conta própria. Por exemplo, quando eu terminei meu ensino médio, eu me senti péssima, porque eu não sabia de muitas coisas. E eu não consegui, nas disciplinas que eu estudava, eu não conseguia ter, não posso dizer, me senti interessada por aquilo dali. E eu reparei que eu sou um ser humano que, depois de quando eu fui me conhecendo, né, eu reparei que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler pra entender. Eu não gosto de ninguém muito em cima de mim pra você aprender tudo mais. Eu prefiro estudar por conta própria. E quando eu terminei o ensino médio, eu me senti péssima porque eu não era tão boa escrevendo. Eu tenho muitas dificuldades. E quando terminei, eu disse, eu preciso melhorar minha educação urgentemente. Aí eu passei anos estudando tudo mais, mas não vou ler. Para ter ideia, eu comecei a ter mais afeição por literatura quando eu terminei do que quando eu estava na escola. Então, o foco principal é: você deve ser livre para escolher que tipo de educação você quer. E não tem que comparar, mas a educação nos Estados Unidos é diferente, não sei o que. Se você for reparar, nos Estados Unidos, nas escolas de lá, eles não estudam geografia. Geografia é importante. Por exemplo, eles acham que no Brasil só tem negro. Entende? A questão é, você tem que ser livre para escolher que tipo de educação é boa para você. Na hora que eu tava gravando o vídeo, parou. Bom, eu tenho um grupo de mães. Eu não sou mãe, mas eu tenho um grupo de mães que elas são incríveis. Umas fazem indicações pra outra. Sabe quando a Bíblia diz que as mais velhas devem ajudar as mais moças? Pronto, é esse grupo.
E a gente fica compartilhando livros que são bons. E elas fazem indicação de livros de um pequenininho até maior. Umas não são professoras, outras são. E são tão interessadas com a educação do próprio filho. Gente, eu tava refletindo semana passada, quando a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, pessoas que são cristãs, ela deveria ser as pessoas mais atentas quanto à educação do próprio filho. Nossa, o que será que tá passando na escola do meu filho? Será que eu cheguei de surpresa lá pra saber como é que meu filho tá? Será que o comportamento dele em casa é igual ao da escola? Sabe? Será que o meu filho de 14, 15 anos sabe fazer uma boa elaboração de texto? É uma coisa também que eu tava pensando a gente que é cristão deveria sempre buscar a inteligência, a intelectualidade e tudo mais. Porque a Bíblia, o Senhor Deus, Ele nos dá um cérebro na cabeça da gente assim, pra gente pensar, pra gente estudar, pra gente ser mais inteligente. E se a gente acredita que a Bíblia é a verdade, e que Deus é bom e tudo mais, acredita em todas as verdades, por que a gente não busca a inteligência também nos livros? Sabe? Buscar, nossa, o que seria por exemplo, uma leitura em voz alta? Que idade meu filho deveria aprender a ler em voz alta? Eu lembro que a minha tia, ela viu que o filho dela tinha, parece na época que ele tinha 4 anos, e ele não sabia ler ainda. E nesse mesmo período, entrou em pandemia. E ela disse que queria muito que o filho dela aprendesse a ler. Sabe o que ela fez? Ela não ficou esperando lá, de mãos atadas. Ah, não, dê meu filho aprender a ler. Não, ela foi lá, arregaçou as mangas e disse: meu filho vai aprender a ler, porque eu vou começar a ensinar. E ela ensinou, ela conseguiu alfabetizar o filho dela. Claro que hoje em dia ele não estuda em casa, isso aí foi no período da pandemia, mas o filho dela aprendeu a ler com ela, entende? Ela arregaçou as mangas. Ela não é uma pedagoga, ela é ela é de outra área, sabe? E eu queria que muita gente fosse assim, de entender que o que o filho precisa, ter grupo de mães, que nesse grupo que eu falei agora, que busca saber o que o filho precisa ler, quais livros os filhos deveriam ler, que conteúdo os filhos deveriam estar sabendo, sabe? Não é só questão de uma educação domiciliar, mas uma questão de priorizar a educação do filho, independente de qualquer coisa. Porque quando a Bíblia diz que eles são herança do Senhor, que deve cuidar dos seus pequeninos, não é só questão de você mandar à igreja, porque isso aí mandar à igreja é a ponta do iceberg. Tem o resto ali, a educação do seu filho também ela é importante. O que você passa em casa para os seus filhos é importante também, quanto à questão da sua boa conduta, na questão do seu respeito, na questão de ser bom exemplo também, isso faz parte, como diz nesse livro. Ah, eu quero fazer também um vídeo indicando livros para quem quer ensinar seu filho em casa, independente de qual idade, eu quero fazer vídeos assim. Mas esse livro, não lembro se foi esse livro aqui. Não foi esse. Aí queria achar o livro que fala a diferença entre educação formal e informal, que seria a formal. A formal seria a educação que é passada na escola, tudo aquilo que passa na escola para as crianças, de português, a matemática, a ciência, e enfim. E a diferença entre informal, que formal é aquilo que passa no dia a dia, por exemplo, que suas crianças escutam, o seu exemplo, sabe, várias coisas que você pode incluir na vida do seu filho para uma boa educação. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente coloca os filhos na escola, deixa lá, não, mas tá na escola, a escola que educa. Não, a escola passa conteúdo, educar é você. Joga o filho lá e diz: não, mas eu vou mandar a igreja, tudo bem, então não importa. Só que olha a quantidade de horas que seu filho passa na escola, olha a quantidade de horas que seu filho passa na igreja, olha a quantidade de tempo que o seu filho passa com você. Você é responsável pelo seu próprio filho, independente se você tem um, se você tem dois, se tem três. Da mesma forma que os professores também, que eu tava pensando também nisso, de você ter responsabilidade com aquilo que você tem. Se eu sou cristã, eu tenho que dar bom exemplo para os meus alunos. Eu tava refletindo isso nesses dias não, um tempo atrás, que um dia eu vi uma aluna
em questão de roupa, né? Vi uma aluna e ela me viu, só que eu tinha ido à academia nessa época. E eu tava com short, porque na minha opinião, treinar de short era melhor. Só que você não vai estar só na academia, você vai sair da academia. E também tem a questão do fazer o outro pecar e tudo mais. Só que eu não tenho parado de pensar nisso. Eu não gosto de usar no dia a dia o short muito curto. Não gosto de short, mas eu gosto de usar short. Mas um dia eu tinha usado um short pra ir pra academia. E minha aluna viu. Aí minha aluna fez: ah, professora, você usou um short. Que roupa tão curta, professora. Naquele dia eu fiquei muito mal com aquele dali. Muito mal mesmo, porque os meus alunos são como se fossem meus filhos. Então eu tenho que dar bom exemplo. Eu fiquei, poxa, se eu fiquei mal e ela é minha aluna, imagine quando tiver um filho, quando eu querer dar exemplo. Eu não posso dar mau exemplo. E mesmo pra eles também, porque professor influencia o aluno. Eu tenho uma aluna que ela me considera muito inteligente, então ela vai tentar ser inteligente também. Ela vai tentar, o professor acaba sendo um espelho para aquele aluno. Ele vai querer se parecer com aquele professor. Então, o que mais você passa para aquela pessoa? Porque tem que passar um exemplo de ser bom cristão. Você tem que passar um exemplo na sua vestimenta, na sua conduta, sabe? Tem gente que diz: ah, não, é professor, a vida social do professor e a vida pessoal do professor e a vida acadêmica não tem nada a ver. Minha vida profissional é totalmente diferente. O importante é que eu ensino bem. Não, o exemplo também importa. A gente vai ser cobrado por Deus da mesma forma. E não é porque só a Bíblia cita que os filhos são herança do Senhor, que só tá falando da questão dos filhos nossos, mas também dos filhos dos outros, do como a gente dá exemplo aos filhos dos outros, porque não adianta só a questão da igreja, tem outras questões também que são importantes, porque não adianta você ir à igreja, ler a Bíblia e tudo mais, fazer todos os dogmas que são necessários e você esquecer daquele resto que é importante. Você tem responsabilidade não só consigo, mas com os outros e principalmente com Deus. Bom, é isso o vídeo. Espero que o vídeo saia bem rapidinho. Vou editá-lo e espero que saia tudo certinho. E vou ajeitar esses livros aqui atrás. É isso, gente. Tchauzinho. Que Deus abençoe vocês. E até mais.